Bom, então vamos relembrar tudo que a gente tem falado aqui, né? A gente definiu duas classes de problemas, classe dos problemas P, que são os problemas que a gente consegue resolver em tempo polinomial, e a classe dos problemas NP, que é aquela que a gente consegue, entre aspas, conferir, né? Ou mais precisamente, verificar um certificado, ou seja, a gente tem alguma informação a mais, alguma informação, uma informação que é válida, não é uma informação que quer enganar a gente, mas o que a gente consegue é, usando essa informação adicional em tempo polinomial, a gente consegue realmente se convencer que a resposta é sim. Tá? E a gente viu que P é um subconjunto de NP. Tá? E aí a gente viu o seguinte, bom, tem uma ideia de redução, quando eu tenho um problema π1 e eu consigo fazer a redução, uma redução polinomial para π2, o que é uma redução polinomial? É um algoritmo que transforma a entrada de um problema na entrada do segundo problema, de forma que a resposta continua sendo a mesma, ou seja, se a resposta do primeiro é sim, a resposta do segundo é sim, se a resposta do primeiro é não, a resposta do segundo é não. Tá? E essa redução, o que tem de bacana nela são duas coisas. Primeiro, que a gente não precisa resolver o problema, tá? Então a gente consegue uma transformação polinomial, às vezes entre problemas difíceis, mas a gente consegue fazer isso sem resolver esses problemas difíceis. E a segunda coisa é que, bom, é até sugerido um pouco por esse símbolo aqui, né, de menor ou igual, é que com isso a gente consegue concluir que o segundo problema, se eu reduzo o primeiro ao o segundo problema ele é pelo menos tão difícil quanto o primeiro, ele não pode ser mais fácil que o primeiro, tá? E aí, usando essa definição de redução polinomial, a gente chega na definição de outras duas classes muito importantes, que é a classe dos problemas NP difícil e NP completo. Então, eu vou começar na ordem que é totalmente não natural, mas que é muito mais simples de entender. O que é NP completo? NP completo é um conjunto de problemas, assim como NP difícil é um conjunto de problemas e NP é um conjunto de problemas, mas é basicamente a interseção de dois conjuntos, NP, interseção NP difícil. É isso, é só um nome bonito para a interseção desses dois conjuntos. Tá? Daqui a pouco a gente pode discutir rapidamente, em alguns segundos, por que tem esse nome. Agora, o que é o NP difícil? O NP difícil significa o seguinte, ó, um problema ele é NP difícil, ele é pelo menos tão difícil quanto toda a classe de problema NP. A classe inteira. Ele é pelo menos tão difícil quanto qualquer problema de NP. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é o seguinte, ó, eu consigo, para qualquer problema de NP, eu consigo reduzir esse problema para o meu problema NP difícil. Tá? Então, NP difícil, então π é NP difícil, se para qualquer pilinha que eu pegar dentro da classe NP, eu consigo fazer uma transformação polinomial de pilinha para π. Tá? Então, π é um problema difícil, se eu consigo transformar qualquer problema, eu estou compartilhando sim, vocês deveriam estar vendo as minhas anotações aí. Mais alguém não consegue ver? Tô vendo. Tenta dar um refresh aí, ou alguma coisa desse tipo. Tá? Então, NP difícil é isso, são os caras que são pelo menos tão difíceis quanto os problemas de NP. Pelo menos nesse sentido de eu consigo transformar em tempo polinomial. Então, quando a gente olha para isso aqui graficamente, a gente tem alguma coisa assim, ó. Vou fazer o desenho assumindo que P é diferente de NP, tá? Então, assumindo que P é diferente de NP, a gente tem um problema, uma situação assim. Eu tenho NP aqui, eu tenho NP difícil aqui. A gente sabe que tem problemas aqui, tá? Então, NP difícil não pode ser um subconjunto de NP. A gente sabe que tem problemas NP difíceis que estão fora de NP. Se P é diferente de NP, a gente sabe que P é disjunto de NP difícil, tá? Não pode ter nenhum problema NP difícil que é resolvido em tempo polinomial, senão conseguiria resolver NP inteiro em tempo polinomial. E aqui na interseção, então, de novo, a interseção é exatamente o que a gente chama de NP completo.
tá? E essa nomenclatura de completo significa basicamente o seguinte, a intuição do nome é a seguinte, ele captura tudo que tem naquela classe. Então, ela é um, digamos assim, um representante é um representante do conjunto dos problemas NP que, de alguma forma, ele tem todos os ingredientes que a classe inteira NP tem. Porque ele não só está na classe NP, como qualquer problema lá de dentro pode ser transformado nele. Tá? Professor, Sim. eu tenho uma dúvida que é assim, o P igual a NP é uma coisa que a gente não sabe dizer, né? Porque pode existir algoritmos de tempo polinomial para alguns problemas aí, e se a gente descobrir que um é igual ao outro. Agora, o NP difícil estar fora de NP também não devia ser tratado com o mesmo grau de dúvida? Ou seja, eu posso, em algum momento, descobrir um algoritmo polinomial que confere a solução desses problemas ou não? Não, porque existem problemas aqui que são NP difíceis, estão fora de NP, que a gente sabe que eles estão fora de NP. A gente já sabe disso. A gente sabe, para esse problema você não consegue verificar em tempo polinomial. Tá? O exemplo Não que é a gente nem que está aberta a possibilidade de um dia se descobrir. Por definição, não tem como. Exatamente. Então, esse aqui é o cenário se P diferente de NP. Tá? E se P for igual a NP, então o cenário que a gente vive é esse aqui. P é igual a NP. Tem alguns caras aqui que são NP completas. E NP difícil é assim, do mesmo jeito. A gente consegue mostrar que esse cara está aqui. O mesmo cara, tá? Tá? E o exemplo que a gente viu foi o problema da parada. Porque esse problema, como ele não pode nem ser computado, quanto mais em tempo polinomial, tá? Então, NP, lembrando, é o conjunto de problemas que a gente consegue conferir uma resposta em tempo polinomial. Uhum. Tá? Então, usando aquele argumento a gente poderia testar todos os certificados possíveis, né? Eu usei esse argumento em algum momento, ou na aula passada, na retrasada, já não me lembro. Se o problema da parada tivesse em NP, eu poderia fazer força bruta em todos os... Bom, o que significaria ele mostrar... O que significaria ele pertencer a NP? Então, significa que tem um certificado para ele. Que eu consigo conferir em tempo polinomial. Mas o que a gente pode fazer? Bom, eu poderia enumerar todos os certificados possíveis em tempo exponencial, tá? Mas a questão é que eu conseguiria um algoritmo que responde o problema da parada. Mesmo que ele tenha um tempo exponencial. Mas a gente sabe que o problema da parada está fora do escopo desse curso, mas a gente sabe que o problema da parada ele é indecidível. Não existe um algoritmo para resolver o problema da parada. Nem polinomial, nem exponencial, nem superexponencial. Então, então ele não pode fazer parte de NP. Ah, não. Então tá claro. Beleza, obrigado. E uma outra coisa que eu mencionei, também não dei a demonstração, mas existe uma demonstração, é que se P é diferente de NP, então existe alguém aqui. Existe algum problema que está em NP, mas que nem está em P, nem NP completo. Tá? Bom, e aí... Professor, Diga. uma pergunta. Todos os problemas em NP difícil do lado direito, eles são redutíveis a partir do 3CNF-SAT ou depende? Então, ser NP difícil significa que eu consigo reduzir qualquer problema de NP para ele. O 3SAT está em NP. Então, em particular, eu consigo reduzir o 3SAT para ele. Qualquer problema que esteja em NP, seja NP completo ou não, eu consigo reduzir para qualquer problema NP difícil. Não é verdade que eu consigo reduzir qualquer problema NP difícil para qualquer problema NP difícil. Porque, como a gente argumentou, dentro de NP difícil existem problemas que são muito mais difíceis do que NP. Então, tem os que estão na interseção com NP, que são os NP completos, e tem aqueles que nem NP estão. Ou seja, nem conferir uma resposta você consegue em tempo polinomial. Tá? Esses caras, você não vai conseguir reduzir um deles para um que esteja dentro de NP, por exemplo.
Então, o que se sabe por certo é que P é subconjunto de NP e que alguns problemas NP difíceis não estão em NP. E a gente sabe também que alguns problemas NP difíceis estão em NP. A gente conhece problemas NP completos, né? O teorema de Cook e Levin nos diz que SAT pertence. SAT ele pertence a NP, é difícil, e é fácil ver que SAT também pertence a NP, né? Como que a gente vê aquela brincadeira que a gente fez na aula passada, né? Eu tenho as cláusulas aqui. Imagina que o certificado é atribuição. Então, eu sei o valor de x1 até xn. Eu sei para cada variável se ela é verdadeira ou falsa ou não. E eu venho olhando. Nessa cláusula aqui, tem algum literal verdadeiro? Tem. Então, a cláusula é satisfeita, né? Lembrando que aqui é um ou, né? Nessa cláusula aqui, tem algum literal verdadeiro? Tem. Então, essa cláusula aqui também é satisfeita. E a gente vai fazendo isso e é fácil fazer isso em tempo polinomial, né? Com 2 loops, a gente consegue fazer isso tranquilamente. Então, a gente sabe que SAT pertence a NP, SAT pertence a NP difícil, então SAT é NP completo. Então, a gente sabe que tem problema aqui e a gente sabe que tem problema aqui fora também. Então, de certa forma, né, é muito abuso meu dizer isso, mas de certa forma a gente entende melhor o NP difícil do que o NP. Né, ou pelo menos a interseção do NP difícil. A gente sabe que tem alguém que é NP difícil fora de NP e alguém que é NP difícil dentro de NP. Professor, os problemas em NP difíceis que não estão em NP, eles podem ser reduzidos uns aos outros também, igual ao NP completo ou não? Não necessariamente. Pode ter uma hierarquia, pode ter não. Bom, assumindo certas coisas, pelo menos, a gente pode afirmar que tem níveis de dificuldade diferentes aqui, tá? Por exemplo, imagina que você pegue um problema que precise de tempo exponencial, tá? Mesmo para verificar um certificado. Ok. Esse problema, ele não pode estar em NP, porque eu não consigo verificar o certificado em tempo polinomial. Mas eu ainda consigo verificar. Então, ele é mais fácil que o problema da parada. Então, a princípio, a gente pode ter várias camadas no NP difícil. Por isso que eu falei que era um pouco abuso da nossa parte de dizer que a gente entende o NP difícil, porque NP difícil é um negócio, assim, muito amplo, tá? Então, é forçar a barra dizer que a gente entende alguma coisa do NP difícil, tá? Obrigado. E mesmo entre os problemas indecidíveis, pode ter hierarquias de níveis de indecidibilidade também. Então, assim, a coisa, do ponto de vista teórico, vai longe, mas do ponto de vista prático para a gente, bom, se já é NP difícil, a gente já, na prática, a gente já abre mão da polinomialidade, né? A gente já assume que não dá para resolver ter polinomial. E ao fazer essa hipótese, né, ou não é essa hipótese, mas ao tomar essa postura do ponto de vista prático, a gente vai partir para outras estratégias que não tem a ver com resolver o problema da maneira clássica, né, encontrar a resposta certa sempre em tempo polinomial. E aí o interesse dessas classes de dificuldade lá dentro passa a ser mais teórico do que prático, né? Legal. Beleza, obrigado, professor. Vinícius, só uma pergunta. Eu entendi bem melhor agora. Assim, tudo conectou. Eu só queria saber se é muita forçação de barra dizer que o que está na classe de NP difícil, que não é NP completo, se a maior parte desses problemas poderiam ser os problemas de otimização. Aqui a gente está falando só de problemas de decisão, tá? Naturalmente existe correspondência entre essas coisas, você pode fazer transformação de um para o outro, mas os pontinhos desse nosso diagrama aqui não são problemas de otimização, são todos problemas de decisão. O que a gente pode dizer é o seguinte, ó, para esse problema de otimização, isso a gente usa o tempo inteiro, né? O pessoal costuma muito dizer, esse problema de otimização é NP difícil. O que as pessoas querem dizer com isso? Querem dizer o seguinte, se você resolve aquele problema de otimização em tempo polinomial, então você resolveria um problema NP difícil em tempo polinomial. Por exemplo, a versão de decisão associada. Tá?
Então, por exemplo, problema da mochila. Problema da mochila, a maneira como a gente enunciou no módulo 3 é a versão de otimização. Quero saber qual é o maior valor que eu consigo. Mas a gente consegue dizer assim, a versão de decisão do problema da mochila, ela é NP completa. A gente consegue afirmar isso, tá? É fácil validar um certificado, ter um polinomial e dá para encontrar uma redução de um outro problema NP difícil para ele. Mas dizer que a versão de otimização do problema da mochila é NP difícil, a rigor não é uma coisa muito correta de se dizer, porque a classe dos problemas NP difíceis é uma classe de problemas de decisão, mas aí a gente abusa de linguagem, né? Não a gente aqui nesse curso, mas na literatura as pessoas abusam um pouco de linguagem e falam, ó, o problema da mochila NP difícil. O que elas querem dizer com isso é o seguinte, ó, eu consigo transformar todo problema de NP, apesar de serem problemas de decisão, eu consigo transformar nesse problema de otimização. Ou seja, se eu conseguisse resolver esse problema de otimização em tempo polinomial, eu conseguiria resolver qualquer problema de NP em tempo polinomial. Então, é muito parecido, mas tem uma diferença. Beleza, valeu. Bom, e aí depois a última coisa que a gente fez, né? Então isso aqui é basicamente a revisão das últimas aulas, mas a última coisa que a gente fez foi o seguinte, foi usando a observação de que essas reduções elas são transitivas, né? Ou seja, se eu consigo reduzir P1 para P2, ou melhor, se existe uma transformação de P1 para P2 e existe uma transformação de P2 para P3, então, então vamos colocar assim, se existe e existe, então existe uma redução de P1 para P3. Repara que às vezes a gente nem está preocupado na redução em si, tá? A gente está mais preocupado em mostrar que ela existe do que qualquer outra coisa. Porque a gente não vai usar a redução para resolver o problema. A gente só está usando a redução para afirmar que problemas são difíceis. Então a existência dela que é o importante, não qual ela é, tá? Ou se ela é bonita, se ela é feia, se ela é simples, se ela é complicada, não importa. Na prática, a conclusão que a gente tira é a mesma, o problema é difícil. Então, usando a propriedade de transitividade dessas reduções, a gente pode fazer o seguinte, bom, usando esse teorema aqui, né, de Cook-Levin, a gente pode fazer o seguinte, bom, então se eu tenho, se π pode ser transformado em SAT, e SAT pode ser transformado, né, então o que é o π aqui, né, então separa todo π em NP. Eu consigo transformar π em SAT, tá? Então isso é a definição de dizer o que é que SAT NP completa, né? Ou NP difícil, pelo menos. E eu consigo reduzir SAT para algum problema Tá, então, a primeira parte aqui é uma verdade, tá? Então, agora eu vou fazer uma hipótese. Se eu consigo reduzir SAT para o π', então o π' é também NP difícil. Por quê? Porque, bom, eu sei que eu consigo transformar qualquer problema de π em SAT, essa primeira frase aqui, e aí eu tenho a transitividade aqui, né? Então, se eu consigo transformar SAT em π', então eu consigo, juntando essas duas coisas, né, o fato de que eu consigo reduzir qualquer problema de NP em SAT com a transitividade, eu consigo concluir que eu consigo reduzir qualquer problema de NP para π' também. Tá? Então, portanto, π' é NP difícil também. E aí a gente viu, ficou um pouco corrido, mas a gente viu na aula passada que 3 SAT é NP difícil, né? Porque a gente viu uma redução de SAT, a gente viu como dada uma fórmula SAT, uma instância do problema SAT, a gente consegue transformar numa instância do problema 3 SAT, tá? A gente fez isso, e aí a conclusão disso é, então, 3 SAT NP difícil também. Tá? E aí, quando a gente junta isso com o fato de que 3 SAT também pertence a NP, tá? Pelo mesmo argumento de que SAT pertence a NP, 3 SAT também pertence a NP, o mesmo algoritmo verificador. Tá? Então, a gente sabe que 3 SAT
ele também pertence a NP, né? Então, essas duas coisas juntas implicam que 3SAT ele é NP completo. Tá? Aqui tem uma coisa boba de estilo, tá? Eu uso NP difícil, NP completo em geral como adjetivo e NP eu uso mais como conjunto, tá? Mas é só por hábito. É mais comum a gente ver isso na literatura, tá? Mas eu poderia dizer a mesma coisa, que 3SAT pertence a NP difícil, 3SAT pertence a NP completo. É menos comum a gente ver alguém dizer que alguma coisa é NP, tá? Em geral, eu vejo muito mais... Em geral, quando eu vejo alguém falando que o problema é NP, normalmente a pessoa, na verdade, está querendo dizer que ele é NP difícil. Então, no caso do NP, eu pessoalmente, prefiro dizer pertence a NP para deixar bem claro o que a gente está fazendo e não gerar confusão. Bom, e aí o que eu prometi para vocês, né, é que a partir daquele momento, então, o nosso objetivo do curso era mostrar que alguns problemas são NP difíceis e é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, a gente vai pegar outros problemas e mostrar também que eles são NP difíceis usando essa mesma estratégia, pegando algum problema que eu já sei que é difícil e transformando esse problema num novo problema, e eu vou concluir que o novo problema é NP difícil também, tá? Então, o próximo problema que a gente vai mostrar que é difícil é o problema da clique. Então, o que é o problema da clique? O problema da clique, ele recebe como entrada, acho que a gente já mencionou rapidamente, mas vamos definir direitinho de novo, um grafo G e um inteiro, na verdade, um inteiro positivo, né, um natural K. E aí a pergunta é: G contém clique de tamanho pelo menos K? Tá? Aqui tanto faz se é maior ou igual, ou se é igual, mas em geral quando a pergunta natural na versão de otimização é de maximização, então, por exemplo, num grafo eu quero encontrar maior clique, né? Porque a menor clique é o conjunto vazio, né? Então a pergunta natural para um grafo a respeito da clique seria encontrar maior possível. Então, normalmente, quando a pergunta natural de otimização é maximizar, a gente faz a pergunta com maior ou igual, tá? Mas a gente poderia perguntar com igual também, porque eu sei que se tem uma clique de tamanho maior ou igual a 5, então tem uma clique de tamanho 5. Tá? Se ela for maior, eu posso só apagar verso, e o que sobra ainda é uma clique. Tá? Mas, em geral, é isso que a gente vai fazer. Se o problema natural é de otimização, aí a gente olha. Se ele é de maximização, eu vou colocar a versão de decisão como maior ou igual. Se ele é de minimização, eu vou colocar a versão de decisão como menor ou igual. E a gente vai mostrar que esse problema é NP completo. E a redução que a gente vai fazer, a gente pode fazer de SAT ou de 3SAT, tá? A mesma redução funciona, eu vou fazer de 3SAT. Então, o que a gente vai mostrar é clique NP completo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar que clique pertence a P. Então, por que clique pertence a P? Clique pertence a NP. Por que clique pertence a NP? Porque é fácil verificar um certificado em tamanho polinomial, em tempo polinomial. É fácil verificar um certificado em tempo polinomial, né? Qual certificado que a gente pega? Pega o conjunto de vértices que forma clique. Né? Então, eu vou escrever isso daqui. Então, essa prova eu vou escrever mais, tá? Eu vou escrever... Vai ser ruim, porque vai gastar bastante tempo, que a gente, né? Enfim, tem trade-offs aqui, a gente poderia estar vendo mais exemplos, mas eu acho que vale a pena a gente ver um exemplo descrito direitinho, tá? Então, vamos ver esse exemplo. Depois vocês leem os outros escritos direitinho nos livros, ou, enfim. O que não falta é prova de NP completude no mundo, né? Um monte de artigos e tal, mas a gente, na aula, essa eu vou escrever em todos os detalhes, as outras eu vou ser um pouquinho mais rápido para a gente ganhar tempo. Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Primeiro a gente vai mostrar que clique pertence a NP. Ficou horroroso isso. Pertence a NP. Tá? Então, para isso,
eu vou considerar vou dizer qual que é o certificado, tá? Então, seja S um certificado contendo os vértices de uma clique. Eu já defini, mas só para ter certeza. Todo mundo lembra o que é uma clique, né? Ou não? Se alguém não lembrar, fale agora ou cale-se para sempre, porque senão não vai entender mais nada do que a gente for fazer. Alguém falou alguma coisa muito baixinha. Ou talvez tenha só ruído de um microfone aberto. Ah, desculpa, o meu microfone estava abaixo. Isso é um subgráfico completo dentro de um gráfico, né? Exatamente. Muito chato. É um conjunto de vértices que todo mundo é vizinho de todo mundo. Exatamente isso. Então vamos lá. Lembrando, a ideia do certificado a gente tem que se convencer só quando a resposta é sim. Quando a resposta é não, a gente não precisa se preocupar. Então, se a resposta é sim, eu tenho uma clique de tamanho pelo menos K. Ou seja, tem um conjunto de vértices de tamanho pelo menos K que todo mundo é vizinho de todo mundo. Então eu posso assumir que o certificado é essa lista de vértices, esse conjunto de vértices. Então eu estou dizendo que esse é o meu certificado, tá? Então eu estou definindo, ó, S é um certificado que contém os vértices de uma clique de G de tamanho pelo menos K. Então se a resposta é sim, esse certificado tem que existir, tá? E aí a gente tem que ser capaz de conferir para se convencer de que isso realmente é uma clique, tá? Então, em tempo polinomial, a gente consegue fazer o quê? Conferir esse certificado. Então, o que significa conferir esse certificado? Bom, primeira coisa é, vamos ser bem preciso aqui, bem pedante, bem chato, tá? Então, bom, eu quero me convencer de que esse S, primeiro, ele é de fato um subconjunto de vértices, tá? Então, eu consigo verificar que S é um subconjunto dos vértices de G. Como? Ah, eu posso fazer um for para cada elemento de S, faço um for para cada elemento de V e comparo. Esse elemento de S pertence a V? Ou melhor, esse elemento aqui é esse vértice aqui? E eu posso conferir isso assim. Eu não estou querendo ser eficiente, eu só quero que seja polinomial. Então é bem fácil conferir se S de fato é um subconjunto do conjunto dos vértices de V de G. Tá? Como? Então, verificando para cada elemento de S, se V pertence a esse daqui. Tá? Então, legal. Esse passo a gente consegue fazer em tempo polinomial. A segunda coisa que a gente tem que fazer, bom, a gente tem que conferir, a rigor, a gente tem que conferir se S realmente tem a cardinalidade certa, né? Então, olhar o tamanho de um conjunto é trivial de... Faltou um verbo aqui, né? Em tempo polinomial, podemos verificar. Então, primeiro, eu verifiquei se S de fato era um subconjunto de vértices. Segundo, se S realmente tem tamanho K, tá? Aí você pode até, se você quiser ser muito chato, você pode falar assim, ah, mas de repente o cara não me deu nenhum conjunto, né? Ele mentiu para mim, ele botou K cópias do mesmo vértice, né? Então tá bom, então você ordena o S, tira a repetição e confere se ele realmente tem K elementos distintos, tá? Então, ou seja, verificar se S realmente possui ao menos K elementos distintos. Tá? E, finalmente, bom, agora eu sei que de fato S é um subconjunto diverso de tamanho certo. Agora falta só conferir se ele realmente é uma clique. Tá? Então, agora, verificar se... podemos verificar se S é clique.
Para isso, para todo U e V pertencente a S, com U diferente de V, né? Porque o vértice não vai ter aresta para ele mesmo. Conferimos se o V pertence ao conjunto das arestas de G. Tá? Aí eu quero realmente me certificar que esse negócio daqui dá para fazer em tempo polinomial. Bom, eu posso assumir que S tem no máximo N elementos. Tá? Porque se tiver mais, eu já jogo fora. Não é uma clique. Tá? Não é um conjunto de vértices do meu grafo. Meu grafo tem N vértices, ou cardinalidade de V, né? Não defini o que é N. Então, meu grafo tem cardinalidade de V vértices, então a clique vai ter no máximo cardinalidade de V elementos. Então, se não tiver cardinalidade de V elementos em S, eu posso jogar S fora. Então, bom, por que eu estou dizendo isso? Então, porque eu posso, por exemplo, em tempo, cardinalidade de S vezes cardinalidade de V, que é no máximo cardinalidade de V de G ao quadrado, eu consigo conferir aquilo dali. Beleza, isso é polinomial. Eu quero conferir a cardinalidade. Bom, dependendo do quão chato você consegue fazer, você quer ser, você pode dizer que está fazendo isso em tempo constante, mas tudo bem. No máximo, cardinalidade S, você também consegue conferir isso. Tá? Eu quero dizer que eu vou ordenar. Então, beleza. Então, isso vezes log isso. Tá? Então, bom, como cardinalidade S é no máximo cardinalidade V, isso vai ser no máximo... Vou ordenar com bubble sort, tá? Porque eu não preciso otimizar nada aqui, eu só preciso mostrar que existe. No máximo tempo quadrático no número de vértices também. E esse último aqui. Se eu não fizer esforço nenhum, não quero usar estrutura de dados complicada para nada, só quero dizer que é polinomial. Então, beleza. Para cada par de vértices, a gente tem V ao quadrado pares de vértices. Se eles forem iguais, eu ignoro. Se eles forem diferentes, eu vou ver se aquela aresta realmente existe, tá? Deixa eu escrever em função de S, depois eu troco para G. Então, para cada par de elementos de S, eu verifico, eu percorro a lista de arestas e vejo se aquela aresta está lá. Tá? Então, eu consigo fazer isso aqui nesse número de passos, que é no máximo isso daqui. Né? Até, para ficar mais fácil ainda, eu vou colocar aqui, pronto, até o número de arestas eu vou trocar por, no máximo n quadrado aresta também, então é no máximo número de vértices a quarta, então pertence a NP. Tá? Eu consigo realmente conferir. Tá? Então, assim, eu fiz essa análise aqui de um jeito muito mais detalhado que eu faria em qualquer outra situação. Tá? Se eu fosse escrever um artigo, eu ia escrever isso aqui em uma frase ou duas no máximo. Mas aqui a gente está fazendo bem passo a passo para ter certeza que a gente está conferindo todos os detalhes. Tá bom? Professor. Diga. Esse problema aí é a clique, né? Se o problema fosse clique máxima, a gente não poderia conferir esse K, porque não faria sentido falar em K. Esse problema seria NP completo também, ou ele estaria em NP difícil, que não é NP completo? Você tem que me definir o que é clique máximo. É um problema de otimização? Seria um problema de otimização. Então, a princípio, a gente não vai dizer que o clique máxima pertence a NP, nem NP completo, nem NP difícil, porque ele não é um problema de decisão. Tá? Essa versão que a gente está olhando aqui é a versão de decisão associada ao problema da clique máxima. Né? Porque você pode fazer o seguinte, testa para K igual a 1, testa para K igual a 2, testa para K igual a 3. Se você testar para todo K, alguma hora a resposta passa a ser não. Então, o último valor que a resposta deu sim é o tamanho da clique máxima. Então, se você resolver esse daqui, você resolver a versão de otimização também. Tá? Mas sobre o clique máximo, a gente não vai afirmar nada, porque não é um problema de decisão. Beleza, obrigado. Então, agora a gente tem que mostrar que... Alguma outra pergunta sobre a parte de mostrar que pertence a NP? Professor, no item 2, V de G ao quadrado, porque você considerou que pode ter itens repetidos ali, então teria que fazer uma ordenação para remover
repetido? Isso. A gente não precisa fazer isso, tá? Eu estou sendo bem pedante aqui, bem chato e falando assim, eu vou realmente conferir direitinho o meu certificado, porque de repente, sei lá, alguém errou digitação na hora de digitar o certificado para mim, me mandou o certificado por e-mail, aí então eu vou fazer um programa aqui que realmente confere tudinho, vê se está no formato direitinho. Então, é só isso que a gente precisa, mas a gente não precisa, tá? A gente poderia assumir que S, de fato, é um conjunto de vértices. Mas o tamanho é bom a gente conferir, tá? O nível de chatice que a gente vai ter depende digamos assim, do leitor, tá? Então, tem coisa que assim, óbvio que isso aqui dá para fazer, então não vou, sei lá, a pessoa poderia não ter me dado um conjunto, a pessoa poderia ter me dado um grafo ao invés de conjunto. A gente não precisa chegar nesse nível de chatice, tá? De verificar que a pessoa me deu como entrada o que ela prometeu que ia me dar como entrada, tá? Então, quando S uma vez que eu disse que S é um conjunto de vértices de um grafo, a rigor o passo 1 e 2 a gente não precisa, tá? O passo 3 é que é realmente importante. Tá? O 1 e o 2 são mais ou menos triviais, tá? Não, é fácil ver se o que o cara me deu, ele me deu uma lista de vértices ou uma lista de frutas que ele ia comprar no mercado, né? Não precisa chegar nesse nível de chatice. Mas o passo mais importante aqui é o terceiro, que de fato a gente consegue conferir se a gente consegue conferir que a resposta é sim, tá? Ou seja, eu consigo conferir se realmente aquilo ali é uma clique do tamanho certo. Eu não escreveria os passos 1 e 2 num artigo que eu estivesse escrevendo sobre esse assunto, tá? Então, eu trabalho com isso, tá? Então, eventualmente a gente mostra que problemas são difíceis em pesquisa e o 1 e o 2 a gente omite numa prova porque é óbvio, entre aspas, é direto que dá para fazer isso. E agora, bom, a gente mostrou que está NP, então falta o que para mostrar que é NP completo? Falta mostrar que é NP difícil. Tá? E como é que a gente mostra que é NP difícil? A gente tem que escolher um problema que a gente já sabe que é NP difícil e fazer a redução para ele. Tá? A gente poderia seguir o caminho que o Cook e o Levin seguiram lá, de mostrar que todo o problema pode ser reduzido, mas isso é muito mais difícil. Então, o jeito é muito mais fácil simplesmente a gente pegar um problema que a gente já sabe que é NP difícil e fazer essa redução. Então, eu vou mostrar que o SAT pode ser reduzido para clique. Tá? E aí agora eu vou parar de escrever prova, eu vou desenhar um pouco e depois a gente escreve os passos da prova, tá? Então, o que a gente faz para fazer essa transformação? Então, tem dois passos importantes. Um é a transformação em si, tá? Descrever como que é a transformação. E o outro passo é mostrar que a transformação funciona. Ou seja, se eu pegar uma instância que a resposta era sim, o que eu vou construir também tem a resposta sim. Se só se. Tá? Então, essas duas etapas têm que ser feitas. A primeira eu vou fazer mais como desenho. Talvez eu escreva um pouquinho. A segunda eu vou escrever direitinho, porque a gente tem que, pelo menos uma vez, escrever isso passo a passo. Tá? Professor, Diga. eu acho que o professor falou isso numa aula passada, mas eu não estou lembrando. Você precisa mostrar também o caso do não? Então o não para o vamos primeiro problema da discutir não. isso. Então, vamos discutir isso de uma vez. Tá? Então, quando eu tenho uma instância, então essa instância aí, ela pode ter resposta sim ou resposta não. Tá? Então, eu vou escrever assim, ó, SAT, quando eu dou a instância, sei lá, vou chamar de I1, a resposta que isso daqui vai me dar é sim ou não. Tá? Então, para qualquer instância válida, tá? Para qualquer instância de SAT, isso aqui vai me dar uma resposta. Mas eu quero uma transformação deixa eu escrever isso. Tal que
quando eu pego a resposta que a instância tem para SAT, a resposta, quando eu faço essa transformação do I1 e pego a saída dessa transformação, que é uma instância de clique, e vejo qual que é a resposta, essa resposta tem que ser a mesma. Então, tem que ser uma transformação que preserva a resposta. Para qualquer instância que eu pegar, isso tem que valer. Para qualquer instância, quando eu olho a resposta dele para SAT e olho a resposta da versão transformada da instância para clique, a resposta tem que ser a mesma. Como é que a gente mostra que duas coisas são iguais? Bom, a gente pode mostrar, por exemplo, se SAT I1 é sim, então clique T de I1 é sim também. Isso é suficiente? Se eu só fizer isso? Não. Não, né? Então, vamos pensar todas as possibilidades, tá? Então, aqui para o SAT e aqui para o clique. Então, se aqui for sim, aqui pode ser sim. Se aqui for sim, aqui poderia ser não. Se aqui for não, aqui poderia ser sim. E se aqui for não, aqui também poderia ser não. Então, se eu só mostrar essa primeira parte, a única coisa que eu estou descartando é isso daqui, né? Isso aqui não pode acontecer, então. Tá? Mas eu quero que sempre esteja ou aqui ou aqui. Eu tenho que jogar fora essa possibilidade também. Como é que eu jogo fora essa terceira possibilidade? Bom, tem duas maneiras que, no fundo, são equivalentes. Uma é a contrapositiva da outra. Ou eu mostro que sim, que não. Ou eu mostro que SAT e 1 igual a não. Também implica que clique. Eu vou chamar isso aqui de 2, tá? Só para escrever menos. Então, a transformação de 1 eu vou chamar de 2. Clique para I2 também é não. Tá? Se eu fizer isso, aí eu já eliminei isso daqui, tá? Mas tem uma outra coisa que é mais fácil que eu quero dizer na prática, para a gente mostrar, vai ser mais fácil, vocês vão ver isso, mas que é equivalente a essa, que é mostrar o seguinte, mostrar que se o clique do I2 é sim, então o SAT do I1 é sim também. Então, ao invés de mostrar que A implica B, a gente está mostrando que não B implica em não A. Tá? Então, ao invés de dizer que se chover eu vou à praia, estou dizendo o seguinte, ó, se eu não fui à praia, se chover eu não vou. Deixa eu pegar um exemplo sem negação. Ao invés de falar que se você tirar mais do que 60, você é aprovado, eu estou dizendo que se você não foi aprovado, é porque você não tirou mais do que 60. Tá? Então, essas coisas são equivalentes. Tá? Então, esse daqui é o que a gente vai usar. Então, normalmente, o que a gente vai fazer é isso, mostrar que o sim da primeira implica no sim da segunda e mostrar que o sim da segunda implica no sim da primeira. Tá? E por que isso é mais fácil? Porque repara que tudo que a gente está falando sobre verificar certificado, o NP, de maneira geral, é mais fácil, é mais bem comportado para a resposta sim. O fato de que a gente sabe que a resposta é não, em geral, não dá tanta informação para a gente. Para alguns problemas até dá, tá? Para alguns problemas a gente até entende um pouquinho melhor, mas em geral, via de regra, a gente vai sempre fazer esses dois passos, mostrar que o sim da primeira implica no sim da segunda e mostrar que o sim da segunda implica no sim da primeira. Que aí a gente joga fora esses dois casos aqui e aí a gente conclui que então a resposta tem que ser igual, porque se for sim, deu sim, e se for não, deu não. Tá? Entendi. Beleza. Agora, eu quero essa transformação.
Tá? Eu quero essa transformação. Para toda redução de NP completude, a gente vai ter que encontrar uma redução que satisfaça isso. Então, vamos dividir em 2 passos. Primeiro, fazer a construção da transformação e depois mostrar que essa construção funciona. A parte de fazer a transformação, encontrar a transformação, não tem fórmula mágica. Tá? Assim como lá no módulo 3 a gente não tinha regra para saber se era para usar programação dinâmica ou se era para qual paradigma usar ou como o algoritmo deveria funcionar, aqui a gente também não tem uma fórmula que faz assim, faz isso e isso que vai funcionar. Tá? É uma mistura de intuição com prática, com experiência, conhecimento sobre o problema, então a gente tem que quebrar a cabeça e fazer essa redução. Tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre o problema SAT. O SAT, o que eu sei? Eu sei o seguinte, eu tenho várias cláusulas e dentro de cada cláusula eu tenho vários literais que aparecem aqui. O que são os literais? Bom, cada literal é sempre ou uma variável ou a negação de uma variável, tá? E aí, para satisfazer esse negócio, eu tenho que satisfazer todas as cláusulas e para satisfazer uma cláusula, para cada cláusula eu tenho que satisfazer pelo menos um literal, né? Porque esse aqui é o ou, basta que um cara esteja verdadeiro dentro da cláusula para que a cláusula seja verdadeira. Tudo bem? Bom, eu sei que pelo menos um tem que estar satisfazendo. Tá? Pode ser mais, pode, mas eu vou, entre aspas, escolher um. Tá? Então vamos supor que, sei lá, esse cara aqui. Então vamos supor que a resposta seja sim. E vamos supor que esse cara daqui satisfaça essa cláusula, esse daqui satisfaça essa cláusula, esse aqui satisfaça essa cláusula, esse aqui satisfaça essa cláusula. Pode ser que tenha mais vértice, mais literal verdadeiro, tá? E a cláusula esteja sendo satisfeita por 2 literais, não tem problema. Eu vou ignorar os outros, eu só quero escolher um de cada. Então eu quero fazer uma redução que é o seguinte. Vai ter uma clique de um certo tamanho se a cláusula for verdadeira, a cláusula não, a fórmula for verdadeira, e vice-versa, se a fórmula for verdadeira, eu vou encontrar essa clique. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar construir um grafo de forma que os literais que mostram para mim que a cláusula é verdadeira, então, digamos que esse daqui seja, sei lá, aqui seja x2, aqui, sei lá, também era x2, aqui era o x3 negado, e aqui era o x4, por exemplo. Esses literais que me provam, digamos assim, que a fórmula é verdadeira, eu vou construir um grafo que esses caras vão ser vértices e que eles vão formar uma clique. Tá? E eu falei assim, eu só quero pegar um cara de cada cláusula. Então, eu não vou ter, nesse gráfico que eu vou construir, eu não vou ter arestas entre caras que estão na mesma cláusula. Então, eu não vou ter aresta desse cara para esse aqui. Porque senão eu poderia ter problema com isso. Eu poderia acabar achando sem querer uma clique que contivesse 2 literais da mesma cláusula. Eu não quero, só quero pegar um de cada cláusula. Tá? Mas de alguma forma eu quero que esse cara tenha aresta para esse cara tenha aresta para esse, aqui também e aqui também. Então eu quero construir um grafo de forma que, para qualquer maneira que eu atribua verdadeiro ou falso para as variáveis, se eu pego um conjunto de literais que são verdadeiros, tá? Então, o literal, lembrando, pode ser uma variável negada, então, para esse literal ser verdadeiro, significa que o x3 é falso, tá? Então, eu quero construir um grafo de maneira que, para qualquer atribuição que eu faça, eu consigo pegando um literal verdadeiro em cada cláusula, isso tem que me dar uma clique. Pode ser que eu não consiga pegar um literal verdadeiro em todas as cláusulas, porque pode ser, inclusive, que a fórmula não seja satisfativa. Pode ser que a fórmula não seja uma resposta assim. Mas o que eu quero é, bom, se eu tenho essa cláusula, essa cláusula, essa cláusula, essa cláusula e essa cláusula. Se tem um cara verdadeiro aqui, vamos supor que para essa da direita não tem. Ninguém é verdadeiro.
Aí aqui, de repente, eu tenho 2 verdadeiros, aqui eu tenho esse, aqui eu tenho esse. Eu escolhi verdadeiro ou falso para variáveis de forma que deu isso. Esses caras que estão marcados são os verdadeiros, os vermelhinhos aqui são falsos. Eu quero construir um grafo de maneira que, se eu pegar um verdadeiro de cada cláusula, então não vou pegar dessa mais à direita, tá? Mas se eu pegar esse daqui, da primeira, esse daqui da segunda, esse daqui, desse daqui de baixo, e esse daqui, desse daqui de baixo, esses caras têm que formar uma clique. Porque eu consigo deixar esses caras verdadeiros simultaneamente. Tá? Então, qual que é a nossa ideia? Vamos fazer a ideia com um exemplo. Então, a ideia da construção é a seguinte. Imagina que eu tenho essa fórmula aqui. x1 ou x2 e x1 ou x3 negado. Eu quero uma fórmula que não fique muito grande. Vou tentar. Ou x2 negado ou x3. Vamos fazer essa daqui que é bem pequenininha, tá? Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou ter, para cada cláusula, tá, aqui eu tenho 3 cláusulas e 3 variáveis. Tá, vou botar mais uma cláusula aqui, vai. x3. Então, eu tenho, para essa redução, a gente vai definir n como sendo o número de variáveis e m o número de cláusulas. Então, para essa instância, eu tenho 3 variáveis e m cláusulas. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Para cada cláusula, eu vou adicionar um conjuntinho de vértices, que vai ser um vértice para cada literal que aparece dentro dela. Tá? Então, digamos que essa aqui seja cláusula 1, cláusula 2, cláusula 3, cláusula 4. Estou só dando nome para as coisas para ficar mais fácil a gente entender o que está acontecendo, tá? Então, ali é uma fórmula, tá? Então, esse aqui é o φ, e aqui eu vou construir o G, tá? O G é um grafo, é vértice e aresta. As caixinhas que eu estou desenhando é só para ajudar a gente a entender o que está acontecendo, tá? Elas não existem no gráfico. Então, esse é o C2, esse é o C3, e esse aqui é o C4. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou construir, para cada literal dentro de uma cláusula, eu vou colocar um vértice aqui. Então, eu vou colocar 2 vértices na primeira cláusula, 2 vértices na segunda cláusula, 2 vértices na terceira e um só na quarta. Tá? Bom, e aí agora vem aquela ideia que eu falei assim, eu quero adicionar arestas de forma que cliques correspondam a possibilidades de deixar coisas verdadeiras. Então, quando é que eu não consigo deixar 2 literais verdadeiros? Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que eu estou pensando em possíveis atribuições que eu estou fazendo para as variáveis, tá? Sei lá, o que são possíveis atribuições? Sei lá, x1 verdadeiro, x2 verdadeiro, x3 verdadeiro. Ou os 3 falsos, ou qualquer combinação de verdadeiro ou falso. Imagina que eu peguei uma atribuição qualquer, tá? Então, assim, será que existe alguma atribuição? Será que existe alguma maneira, vamos olhar para a nossa fórmula aqui, de deixar esse literal verdadeiro e esse literal verdadeiro também? Ou existe algum problema em deixar os 2 verdadeiros ao mesmo tempo? Nenhum problema. Nenhum problema, né? Basta deixar o x1 verdadeiro, que bom, esses 2 caras são verdadeiros. Tá, e se fosse ao invés daquele x1 com esse cara daqui? Eu consigo deixar os 2 verdadeiros ao mesmo tempo? Ou tem alguma coisa? Não tem nada que me atrapalhe, né? Quando é que eu não consigo deixar 2 literais verdadeiros simultaneamente? Quando um é negação do outro. Quando um é negação do outro. Então, eu sei o seguinte, bom, se eu quero fazer uma correspondência entre atribuições de verdade lá daquela cláusula, né? Atribuições de verdadeiro ou falso para as variáveis. Quero fazer uma correlação disso com cliques do grafo de baixo. Então, eu sei que eu não posso, na mesma clique, ter 2 caras correspondendo à mesma variável, só que um negado e o outro não negado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a aresta entre quem não tem conflito. Ou seja, eu só não vou adicionar aresta nos caras que correspondem às mesmas variáveis, só que um está negado e o outro não. Tá?
E outra coisa que a gente vai fazer a gente combinou, eu não vou adicionar aresta aqui entre caras do mesmo clique. Do mesma cláusula, perdão. Por quê? Porque eu quero encontrar uma forma de satisfazer todas as cláusulas. Então, eu quero encontrar uma clique onde eu tenha um cara verdadeiro na primeira, um cara verdadeiro na segunda, um cara na terceira. Pode ser que eu pudesse ter pego outro cara na primeira? Pode, eu não estou nem aí. Eu só quero garantir que eu tenha pelo menos um em cada um. Tá? Então, ao invés de eu desenhar as arestas do meu grafo, eu vou desenhar as não arestas. Tá? Eu vou colocar em vermelho para ilustrar isso. Então, a gente não vai ter arestas entre caras da mesma cláusula, e aí a gente não vai ter arestas quando um cara for negação da outra. Tá? Então, deixa eu dizer a quem corresponde cada vértice aqui. Então, esse cara aqui corresponde ao x1 da primeira cláusula, esse aqui corresponde ao x2, esse aqui é o x1 e esse aqui é o x3 negado. Esse aqui é o x2 negado, esse aqui, faltou 2. Esse aqui é o x3 e esse aqui é o x3, tá? Então, quando é que eu não tenho aresta? Bom, eu não vou ter aresta de um cara para negação dele, tá? Então, o x3 negado não vai ser vizinho do x3, nem desse outro x3 aqui. E o x2 também não vai ser vizinho do x2 negado. Tá? Então, esse aqui é o complemento do meu grafo. Na verdade, o grafo seria o contrário disso. Eu ia trocar as arestas que tem por todas as que estão faltando. A gente pode até desenhar isso, mas só que o desenho vai ficar muito mais feio, tá? Então, o grafo, de fato, esse aqui, eu vou até colocar, esse aqui é o G barra, o complemento do G. Tá? O grafo, propriamente dito, na verdade, seria esse daqui. Só não vai dar para ver nada aqui, porque vai ficar confuso, mas eu vou fazer mesmo assim. Tá, então vamos lá. Esse cara daqui, começa pelo de baixo, ele tem aresta para todo mundo, menos para o x3 negado. Esse cara aqui tem aresta para todo mundo que está nas outras cláusulas, lembrando que não tem aresta para o verso da mesma cláusula, tá? Esse cara aqui tem aresta para esse e para esse. E deixa eu ver, esse daqui tem aresta para esse, para esse. Os outros eu já fiz. E finalmente o x3 vai ter aresta para esse. Então esse é o grafo daqui que a gente constrói. Então as únicas arestas faltando são aquelas vermelhas de cima, ou seja, as arestas que ligam caras que estão no mesmo conjunto, na mesma cláusula, ou que arestas que ligariam vértices contraditórios. E a minha afirmação é a seguinte. Bom, não é uma afirmação forte, mas a minha intuição é a seguinte. Eu quero que cliques desse cara correspondam a maneiras válidas de eu atribuir verdadeiro ou falso para as variáveis nessa fórmula e vice-versa. Maneiras válidas de eu atribuir verdadeiro ou falso nessa fórmula correspondam a cliques nesse cara daqui. Tá? Essa correspondência não vai ser exatamente 1 para 1. Por quê? Porque, igual eu falei antes, para uma atribuição de verdade, às vezes eu tenho mais de um literal verdadeiro na mesma cláusula. Então, eu vou ter que escolher só um quando eu tiver mais do que um. Tá? Mas isso não vai ser um problema, a gente vai ver quando a gente fizer a demonstração. Tá clara essa construção? Como é que ela funciona? Professor, só uma pergunta. Tá me ouvindo? Sim. Nesse caso, a fórmula ela parece um pouco um 2-sat, né, que tá em P. A gente pode provar que o clique é NP por essa fórmula específica? NP difícil? Eu estou fazendo, isso aqui é um exemplo, né, tá? Mas a ideia é só ilustrar a construção. Qualquer fórmula que você der, você consegue seguir os passos da construção para construir uma instância de classe, uma instância de clique. Tá? Então repara que isso daqui, eu vou reforçar até isso aqui para ilustrar. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Para qualquer instância de SAT, a minha transformação tem que construir uma instância de clique e a resposta tem que ser a mesma
para a instância e para a instância transformada. Tá? Então, assim, tem que funcionar para todas, inclusive para as triviais. Tá? O fato de que essa cláusula, essa fórmula que é fácil, é irrelevante para a transformação em si. Eu só usei esse exemplo para ilustrar a transformação. Para qualquer uma fórmula, não faz sentido dizer que essa fórmula é difícil ou é fácil. Porque uma fórmula é O de 1, a resposta dela é sim ou não, eu posso pré-computar e depois escrever um algoritmo que retorna sim ou não, baseado na resposta dele. Tá? Então, só faz sentido dizer que alguma coisa é fácil ou difícil quando a gente pensa em conjuntos. Tá? No conjunto de todas as possíveis entradas. Para uma cláusula só, eu respondo em O de 1. Eu posso demorar 10 milhões de passos, mas é O de 1 porque 10 milhões é uma constante. Quando eu fixo a entrada, o tamanho da entrada passou a ser uma constante, mesmo 2 elevado a 2 elevado a 2 elevado ao tamanho da entrada, ainda vai ser uma constante. Tá? Então, tá clara a transformação? Se eu der uma outra fórmula para vocês, vocês conseguem fazer o grafo dessa transformação? Acho que sim. Sim. Então, vamos fazer uma segunda aqui, bem pequenininha, vai. x1 ou x2 ou x3 negado ou x1 ou x2 negado. Quantos vértices vai ter? 3. Então, como é que são os vértices? A gente tem um vértice para cada literal em cada cláusula. Então, aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Então, aqui a gente fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Tá? Então, a gente vai ter 5 vértices. Beleza. E esses vértices correspondem aos literais aqui. Então, esse cara corresponde a esse corresponde a esse corresponde a esse. Aqui também tem essa correspondência aqui. E aí, o que a gente faz? A gente não adiciona arestas entre caras que vêm da mesma cláusula. E a gente, vértices de cláusulas diferentes, a gente só não liga quando quando os vértices corresponderem a uma variável e outra negação de uma variável. Então, aqui o x1, por exemplo, eu posso ligar aqui no x1, não tem problema, posso ligar no x2 negado. O x2 eu posso ligar no x1, mas eu não posso ligar no x2 negado. Porque é a mesma variável, uma verdadeira e outra falsa. Então, eu não consigo fazer essa ligação aqui. E o x3 negado, eu posso fazer isso daqui. Tá? Então, essa é a nossa transformação. Então, eu vou escrever um texto, tentar escrever o mínimo possível para escrever essa construção. Tá? Então, seja φ igual a C1 ou não. Então, os 6 são as cláusulas, tá? Uma fórmula com N variáveis e M cláusulas. Tá? Então, construiremos... Diga. Professor, então, em termos de semântica, você está dizendo que se eu tiver uma fórmula booleana aí, eu consigo transformá-la num grafo, e se eu conseguir achar o clique desse grafo, eu consigo responder essa questão booleana. Isso, Sim. é isso que a gente vai fazer. Entendi. Então, eu estou definindo qual é o número de literais em cada cláusula. E eu vou dar nome para esses literais, tá? E seja CI igual ao primeiro literal da cláusula I, ao segundo literal da cláusula I, até o n-ésimo literal da cláusula I. Então, cada literal está identificado. Tá?
Então, construiremos um grafo da seguinte maneira. Então, eu vou definir quais são os vértices. Então, os vértices vão ser, eu vou chamar de V e J para todo L e J. Então, eu vou ter um vértice para cada literal que pertença à união de todas as cláusulas. Tá? Deixa eu, só para ser consistente com o que eu fiz antes, aqui eu vou colocar o, tá? Não, vamos pensar nos CIs como conjunto, só porque vai ficar mais simples a anotação. Então, para I de 1 até M. Então, o que eu estou fazendo? Pega a união de todos os literais que aparecem, e para cada IJ... Não, vou escrever diferente, vai. Vou deixar bem preciso mesmo. Eu prometi que eu ia deixar preciso, então eu vou colocar OU aqui. Então, a cláusula é um OU de variáveis, tá? De literais. Na verdade, literal pode ser a variável legada. E aí eu vou ter um VIJ para todo I. O I é o índice da cláusula, tá? Então, para todo I de 1 até M, porque a gente sabe que tem M cláusulas, e o J, ele está dizendo qual literal da cláusula eu estou pegando, então isso vai ser um número entre 1 e N. Tá? Então, definir quais são os vértices do meu grafo. Falta definir as arestas. Tá? Então, qual é o conjunto de arestas do meu grafo? O conjunto de arestas do meu grafo vai ser o seguinte, vão ser o V, tá? Então, o V vai ser uma aresta. Se U é igual, digamos, a um par IJ, o V, eu vou dizer que pertence a um par KL. Então, só diz quais são os índices. Então, a primeira coisa é que o I e o K tem que ser diferente, porque eu não tenho aresta entre caras de uma mesma cláusula, tá? Então, o I tem que ser diferente de K. E, além disso, os literais correspondem a variáveis diferentes, tá? E vou escrever isso textualmente mesmo, tá? LJ e LK. LKL ficou ruim, né? Deixa eu mudar o índice aqui. LKL, M eu já usei, N, O é ruim de usar, P, não usei P para nada. Então, aqui vai ser P. E esses caras correspondem a variáveis, a mesma... Quando é que eu tenho aresta? Então, os caras têm que ter cláusulas diferentes e ou eles correspondem a variáveis diferentes, ou se eles corresponderem à mesma variável, não pode ser uma negação do outro, tá? Correspondem a variáveis diferentes. Ou eles correspondem à mesma variável com o mesmo sinal, ou seja, eles são iguais, tá? É o mesmo literal, exatamente o mesmo literal. Tá claro o que eu escrevi aqui? Então, de novo, definir os vértices. Quais são os vértices? Para cada I, variando entre todas as cláusulas, aí eu vario o J, depende do I, porque cláusulas diferentes podem ter quantidades de literais diferentes. Eu vou ter, para cada combinação IJ, eu vou ter um vértice. Tá? Então, repara que esses vértices estão em correspondência com os literais da minha fórmula original. Agora, eu estou definindo as arestas. Quais são as arestas? Eu vou ter aresta entre pares UV, tal que o U aqui é V, né? Desculpa. L é o literal. Então, o U corresponde a um vértice, o V corresponde a outro vértice. E agora eu vou olhar para esses índices desses vértices. Então, eu quero que eles estejam em cláusulas diferentes. Então, o primeiro índice do vértice me diz de qual cláusula ele veio. Então, para ter aresta,
eles têm que ter vindo de cláusulas diferentes, a gente não adicionou, olhando nas caixinhas aqui, né? A gente não adiciona arestas entre caras que estão na mesma caixinha. Então, essa é a primeira parte. E, além disso, aí agora eu vou olhar para os literais, tá? E aí eu estou usando o mesmo índice que eu usei para as variáveis para olhar para os literais. E aí eu estou dizendo, ó, esses literais, ou eles correspondem a variáveis diferentes. Então, por exemplo, esse daqui correspondia a um x5 e esse daqui correspondia a um x8. Tá? Não importa se um é negado e o outro não. Se são variáveis diferentes, não importa. Tá? Ou eles são iguais, ou seja, o literal é igual. Ou seja, se aqui é x1 barrado, então aqui é x1 barrado também. Se aqui é x5, aqui é x5 também. Então, esses caras têm que ser iguais. Tá? Não é a variável que é igual, é o literal. Ou seja, se um está negado, o outro está negado também. Se um não está negado, o outro também não está negado. Então, todo mundo concorda que isso corresponde com o que a gente fez lá na transformação, essa construção do grafo? Sim. Então, acabou a definição da transformação. Ah, não, faltou dizer qual é o K, né? Então, lembra que no SAT a entrada é só uma fórmula, mas no clique... Cadê? Definição do clique. A clique, na entrada, ele tem um G e tem um inteiro K. Então, eu tenho que definir o G e tenho que definir qual que é o K. Qual que é o K aqui? Bom, então, o que eu estou procurando? Eu estou procurando uma clique, olhando para esse grafo, né? Estou procurando uma clique de forma que cada vértice da clique satisfaz uma cláusula. Tá? Então, por exemplo, imagina que nessa fórmula eu queira escolher o x1 para ser verdadeiro, que é já desses dois caras verdadeiros, e o x3 para ser verdadeiro também, e o x2 eu coloco qualquer coisa, sei lá, x2 verdadeiro também. Tá? Então, eu estou com essa atribuição de verdade. Aí, quando eu olhar para isso daqui, então eu vou pegar, por exemplo, o x1 para satisfazer essa primeira cláusula, o x1 para satisfazer a segunda, o x3 para satisfazer essa daqui e o x3 para satisfazer esse daqui. E se a gente olhar as arestas entre esses caras, todas elas existem, né? Então tem essa daqui, tem essa daqui, essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui. Então eu quero afirmar isso, que se eu tenho uma clique que tem um vértice de cada pedacinho, ou seja, de cada cláusula, então eu vou ter uma atribuição de verdade válida para a minha forma. Então eu quero uma clique que tenha uma quantidade de vértices igual ao número de cláusulas. Então eu tenho que definir qual que é o meu K. Qual que vai ser meu K aqui? Qual que é o valor de K? M. M, né? É o número de cláusulas. Pronto. Agora eu terminei de escrever minha transformação. Tá? Disse, ó, o gráfico constrói assim. Esse é o conjunto de vértices, esse é o conjunto de arestas. E o K atribui esse valor para ele. Acabou minha transformação. Eu tenho que mostrar que essa transformação dá para fazer em tempo polinomial. Tá? Quanto tempo eu levo para construir os vértices? Bom, dá para fazer isso aqui em tempo linear, né? Eu faço um for ali para cada cláusula, eu vou percorrendo cada um dos literais dele e construo os vértices. E isso daqui? Ah, isso daqui dá para fazer em tempo quadrático, né? Então, na pior das hipóteses, eu vou ter n vezes m literais, tenho no máximo isso de literais, ou seja, o número de vértices está limitado por isso, tá? E, bom, o número de arestas vai ser no máximo quadrado disso, né? Então, o número de arestas vai ser no máximo n ao quadrado vezes m ao quadrado. Tá? Então, aqui a gente tem que falar, bom, o que eu estou construindo é uma coisa de tamanho polinomial e eu consigo construir isso em tempo polinomial. Eu consigo, essas arestas, eu consigo fazer 2 for, que vai iterando para cada par de vértices e faz essa verificaçãozinha daqui. Tá? Então, isso daqui pode ser construído em tempo
O de n ao quadrado vezes m ao quadrado, que é polinomial, tá? Qual que é o tamanho, qual o número de bits lá que eu preciso para representar? Ah, vai aparecer um log. Esquece o log, que o log a gente já viu que não, para esse problema não vai ser muito relevante. Então eu preciso de o tamanho da minha entrada vai ser pelo menos o número de cláusulas mais o número de variáveis. Tá? Então isso daqui certamente é um polinômio no tamanho da entrada. Tá? Eu cresci polinomialmente. Tudo bem? Então eu descrevi qual é a minha transformação, mostrei que ela leva tempo polinomial. Agora eu vou mostrar que ela funciona. Tá? A gente vai, para encerrar nossa aula de hoje, é isso que falta a gente fazer. Vamos mostrar que essa transformação funciona. Tá? Ou seja I, ou seja, Φ, uma instância sim de SAT. Então, eu quero mostrar que o grafo que eu vou construir, junto com aquele inteiro, isso forma uma instância sim de clique. Ou seja, tem uma clique também pelo menos K. Tá? Então, eu vou pegar o seguinte, bom, então como é uma instância assim, existe uma atribuição, é uma instância existe uma atribuição que satisfaz cada cláusula de Φ. Tá? Então, cada cláusula está satisfeita. Então, eu vou escolher um literal da primeira cláusula, que é verdadeiro. Um literal da segunda cláusula que seja verdadeira, e assim por diante. Tá? Então, sejam C1 até CM índices tais que L I CI é verdadeira. A coisa mais difícil aqui é dar nome para as variáveis, tá? A ideia é bem simples. É verdadeira em CI. Então, o que eu fiz? Eu só dei nome para as coisas da frase que eu acabei de falar antes. Então, o que eu tinha falado antes? Bom, eu sei que a minha fórmula Φ, ela é C1, E, C2 e assim por diante, até CM. Cada cláusula é um ou de literais. Então, se a fórmula é satisfeita, se a fórmula é verdadeira, então cada uma dessas cláusulas é verdadeira. Mas uma cláusula que é composta só de ous, ela é verdadeira se existe pelo menos um literal que é verdadeiro. Então, para cada uma dessas cláusulas, tem um carinha aqui que deixa ela verdadeira. E esse CI está só me dizendo qual que é o carinha. Ah, o C1 é 5, ou seja, o quinto literal da primeira cláusula é verdadeiro. O C2 é 3, ou seja, o terceiro literal da segunda cláusula é verdadeiro. Então, é isso que eu estou dizendo nessa frase aqui, tá? Então, eu estou dizendo que o CIésimo literal da iésima cláusula torna a iésima cláusula verdadeira. Tá? Então, agora eu vou construir um conjunto. Tá? Que conjunto? Conjunto de vértices do grafo. Como? Usando esses índices aqui. Então, seja C é um nome, eu já usei C para alguma coisa? Vou chamar de S. Seja S, os vértices com índices I, CI, tá? Para LI, CI, pertencente. Vou nem escrever isso tudo. Pega esses caras aqui. Tá, eu tenho que dizer pelo menos o que é o I, né? Para I de 1 a M.
para aqueles CIs escritos ali em cima. Tá? O que eu vou afirmar? Vou afirmar o seguinte, ó. Esse S é uma clique de tamanho pelo menos K. Tá? Então, note que tamanho de S é igual a K, tá? Que é igual a M. Tá? Se é igual a M eu nem preciso colocar, mas a gente definiu K como sendo M e a gente está colocando M caras aqui dentro. Então, eu estou mostrando que... Deixa eu botar entre parênteses aqui. Eu estou mostrando que o tamanho de S é K. Agora eu vou mostrar que S é uma clique. Tá? Então, seja I diferente de J. Na verdade, eu vou pegar dois caras, tá? O VI, CI e VJ, CJ, dentro desse conjunto S, com I diferente de J. Eu quero mostrar que existe uma aresta entre eles. Tá? Como eu peguei um I qualquer, um J qualquer, e concluí que tem aresta, então eu vou concluir que tem aresta em todo mundo, e, portanto, é uma clique. Tá? E por que tem aresta entre esses caras? Bom, a gente tem que olhar aqui a nossa definição das arestas do grafo. A gente coloca aresta quando? Os caras vêm de cláusulas diferentes, né? Então o primeiro índice é diferente do primeiro índice, beleza, né? O primeiro índice I é diferente do primeiro índice J, a gente já escolheu, escolheu não, né? A gente está olhando para esses caras dessa maneira. Quando a gente construiu o S, a gente já pegou caras com o primeiro índice diferente, não tem primeiro índice repetido dentro de S. Legal. E a segunda parte da definição das arestas diz o quê? Diz o seguinte, ó, ou eles correspondem a variáveis diferentes, ou eles são o mesmo literal. Ou seja, o que não pode acontecer aqui é ter dois literais que correspondem à mesma variável, só que estão com sinais trocados. Uma está negada e a outra não. Mas pode ser que nessa escolha aqui, poderia ser que eu tivesse pego nessa escolha aqui o mesmo literal com dois valores trocados? Um negado e o outro não? Não. Não, por que não? Eu só peguei literais verdadeiros, né? Então, se eu só peguei literais verdadeiros, eu não posso ter pego a mesma variável negada e não negada. Certo? Porque senão um seria verdadeiro e o outro seria falso. Não importa qual. Tá? Então, mas como L, I, C, I... Agora eu voltei para o L, porque agora eu estou falando da fórmula. I, L, J, C, J são literais verdadeiros, então, ou eles correspondem a variáveis diferentes, Professor, você pode definir o que é o conjunto S de novo, por favor? rapidinho. O que é o conjunto? S? Isso. Então, para falar do S, eu tenho que falar do C primeiro. O que são os Cs? Os Cs são o seguinte. Eu fui para cada... Eu estou assumindo que é uma instância assim. Tá? Então, eu sei que para cada cláusula tem pelo menos um literal verdadeiro. O que eu fiz foi escolher um literal verdadeiro de cada. Tá? Esses Cs me dizem quais são os índices. Então, o C1 me diz qual é a posição de um literal verdadeiro da cláusula 1. O C2 me diz qual é a posição de um literal verdadeiro da cláusula 2 e assim por diante. Beleza. Então, eu tenho esse conjunto de literais, né, que eu tentei representar nesse desenhozinho daqui, né? Então, é esse cara daqui, esse cara daqui, esse cara daqui.
Aí agora o S está só me dizendo o seguinte, ó, olha para os vértices correspondentes a esses literais. Então, para cada LI e CI, eu vou ter um VI e CI aqui. Então, LI e CI são os literais na fórmula, VI e CI são os vértices no meu grafo. Ah, beleza. Então, esses caras estão em correspondência. Aí, o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que essa é uma clique de tamanho pelo menos K. Tá? Bom, mas como eu tenho M elementos no S e o K é igual a M, então eu já mostrei que o S tem tamanho exatamente K. Então, é maior ou igual a K. Agora, falta mostrar que ele é uma clique. Como é que eu mostro que é uma clique? Ah, pega dois vértices dentro desse conjunto. Tá? Pega dois vértices diferentes. Com I diferente de J. Eu esqueci de marcar o diferente aqui. Eu tinha marcado, apaguei porque estava feio, fui fazer de novo e ficou feio de novo. Ficou feio de novo, não, esqueci de... eu quero apagar isso aqui, quero apagar isso aqui, pronto. Então, pega dois vértices dentro de S. Eu quero mostrar que eles são adjacentes, tá? Bom, para ser adjacentes, a gente precisava de duas coisas. Que a primeira coordenada fosse diferente, mas isso eu só estou pegando um cara com cada primeira coordenada, então a primeira parte é fácil. E agora eu quero mostrar que ou eles correspondem a cláusulas diferentes, perdão, a variáveis diferentes, ou eles correspondem exatamente, eles são exatamente o mesmo literal, tá? Mas isso é consequência do fato de que eles têm que ser todos verdadeiros. Tá? Como eles são todos verdadeiros, não pode ser o fato de que eles correspondem a uma variável negada. Ou seja, realmente eles têm que ser ou eles são de variáveis diferentes, e aí não tem problema, uma ser verdadeira não interfere na outra ser verdadeira, ou eles correspondem à mesma variável, mas se eles corresponderem à mesma variável, então eles têm que ser exatamente o mesmo literal, porque os dois estão verdadeiros. Então não poderia ser, sei lá, um x5 e um x5 negado, porque não tem como esses dois caras serem verdadeiros ao mesmo tempo. Tá? E isso conclui a prova de uma direção. A gente mostrou que se a instância é sim, para SAT, a gente consegue encontrar uma clique de tamanho K para clique. Tá? Logo, S é uma clique de tamanho pelo menos K e GK, que é a instância, né, é uma instância sim para clique. Tá? E se tudo estiver bem aqui, vai ficar faltando a outra direção. E aí vocês têm uma decisão importante a tomar. Vocês querem que a gente faça outra direção agora ou deixa para a próxima aula? Eu preferiria que fosse agora, se for tudo bem com o restante. Alguém tem objeção quanto a fazer agora? Esse ritmo que a gente está fazendo deve levar no máximo 10 minutos. 5 a 10 minutos. Muito tranquilo. Tranquilo. Então vamos fazer agora, aproveitar que as coisas estão tão frescas. Érica, depois você assiste a gravação. Tá? Eu acho que fica... Senão a gente vai gastar um tempão na próxima aula só revisando para lembrar a anotação toda. Mas eu vou tentar ser rápido aqui e não perder tempo desnecessariamente. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai assumir que eu tenho uma instância sim para clique e eu quero encontrar aquela atribuição. Tá? Então, então agora suponha, né, que essa instância GK que eu construí é uma instância sim. Eu quero dizer com uma instância sim, é uma instância cuja resposta é sim. Então, vou até botar, entre aspas, o instância sim. Tá? Ou seja, existe uma clique de tamanho K. Mas K é igual a M. Né? E eu sei o seguinte, quando eu olho para os vértices, os V1Is, os V2Is, os V3Is, até os VMIs,
Quando eu olho para cada um desses conjuntos de vértices, não tem nenhuma aresta aqui dentro. Porque a gente só adiciona aresta entre conjuntos diferentes. Então, as arestas estão sempre assim, atravessando conjuntos diferentes. Então, se eu tenho uma clique de tamanho K, como K é igual a M, então essa clique tem exatamente um vértice para cada conjunto desses. Tá? Então, eu vou dizer o seguinte. Como K igual a M e como para qualquer I, para qualquer par IJ, na verdade, para qualquer escolha que eu fizer IJK, tá? Vou escolher 3 índices aqui, vocês vão ver que isso faz sentido. Para qualquer I, J e K. VI, J não é adjacente. Faltou fazer uma coisa antes de tudo isso. Então, seja S uma clique de tamanho pelo menos K. Né? É isso que a resposta sim me garante. Me garante que existe uma clique de tamanho pelo menos K. Tá? E aí, agora o que eu quero afirmar? Eu quero afirmar o seguinte. Como K é igual a M, e como se eu pegar qualquer par, qualquer vértice IJ, ele não é adjacente a nenhum outro IK, se o K for diferente de J, então isso me diz o seguinte, isso me diz que eu não posso ter dentro de S 2 vértices com a mesma coordenada. Tá? Isso segue da definição aqui, né? Para 2 caras serem adjacentes, eles têm que ter a mesma coordenada diferente. Tá? Então, vou escrever isso desse jeito que eu falei. Não existem 2 vértices em S com a primeira coordenada igual. Tá? Mas eu só tenho M primeiras coordenadas possíveis. E o tamanho de S é pelo menos M. Então, S tem que ter um cara para cada valor entre 1 e M. Tá? Mas só existem M valores possíveis para a primeira coordenada. Então, o que eu sei? Eu sei que tem M valores possíveis para a primeira coordenada. Eu sei que tem pelo menos M vértices em S. E eu sei que a primeira coordenada de todos os vértices é diferente. Tá? Quando eu junto tudo isso, eu concluo o quê? Eu tenho que ter um cara para cada primeira coordenada. Então, ele tem que ser exatamente dessa forma. C1, V1, tem que ter um vértice, que a primeira coordenada é 1, com algum índice, tá? Qual índice? Sei lá, vou chamar, só para não usar a mesma letra de antes, eu vou chamar de D1. Aí tem que ter algum V2 com algum índice D2 e assim por diante, até um VM com índice DM. É isso? Isso. O M é índice e o D também é índice. Né? Deixa eu melhorar isso aqui que ficou meio confuso. Não, peraí. O 2 e o D são índices. Isso. Aqui acho que está melhor assim. Tudo bem? O índice desse D ele tem que ser sempre o mesmo do
do primeiro índice? Por exemplo, daí já D2 e o outro índice é 2, D2, né? MDM, é sempre o mesmo? Não, cada D é um valor diferente. Eu só estou dando um subíndice para ele para justamente dizer que esses caras são valores diferentes. Podem ser valores diferentes. O que eu estou perguntando é se o V1, por exemplo, o segundo índice tem que ser sempre D1. Não poderia existir um V1, D2, por exemplo. Eu só estou escolhendo. Eu sei que tem que. A minha afirmação é a seguinte: tem que ser alguma coisa tipo V1 alguma coisa, V2 alguma coisa, até VM alguma coisa. Essa é a parte importante que eu estou querendo afirmar aqui, é que eu não posso ter dois V1 alguma coisa. Tá? Então tem que ter um V1 alguma coisa, um V2 alguma coisa. E aí, o que é essa alguma coisa que está aqui na direita? Não sei, eu só dei um nome para ela. A do primeiro cara eu chamei de D1, a do segundo cara eu chamei de D2 e assim por diante. Ah, beleza, entendi. É só um nome que eu estou dando para esses caras. Obrigado. Tá? E agora a gente vai construir uma atribuição para a nossa fórmula. Tá? A partir dessa clique, a gente vai construir uma atribuição para essa fórmula. Então, construiremos uma atribuição. Então, repara o que a gente fez. A gente pegou uma instância, construiu um grafo. Aí amarrou, esses caras estão prontos lá. Aí eu estou supondo que eu tenho uma clique de tamanho K para o meu grafo, eu vou mostrar que aquela fórmula é satisfatível. Tem como eu atribuir verdade para aquela fórmula. Construiremos uma atribuição da seguinte maneira. Se VI, DI pertence a S, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o literal associado, que é o LI, DI, e vou dizer que esse cara é verdadeiro. Tá? Ou seja, imagina que eu peguei, vamos botar na nossa figura lá. Eu tenho essa clique aqui de tamanho 4, que 4 é igual a K, né? Então eu encontrei uma clique de tamanho K. Aí pega, por exemplo, esse cara daqui. Então o que eu estou dizendo? Esse aqui é o segundo literal do C3. Então pega o literal associado a esse cara, que é o X3, e coloca ele como verdadeiro. Tá? Bom, isso não é tudo, porque eu posso ter alguma variável que não ocorra em nenhum desses literais da clique, né? Como é o caso da minha figura aqui, né? O V2, nessa figura daqui, a minha clique são esses caras que eu marquei em vermelho. O V2, o X2, perdão, que é o nome da variável, o X2, ele não ocorre em nenhum, ele não não está em nenhum literal correspondente aos versos dessa clique. Certo? Só aparece o X1 e o X3 como literais correspondentes aos versos dessa clique. Então, para esses caras, tem que dizer o que eu faço. O que eu vou fazer é o seguinte, qualquer coisa. Tá? Para variáveis qualquer coisa significa que eu posso botar verdadeiro ou falso, e eu posso realmente dizer atribua qualquer coisa, ou eu posso escolher, bota verdadeiro para todos, ou falso para todos, tanto faz. Para variáveis que não ocorram nesse conjunto, né, quando eu olho para o primeiro literal correspondente ao primeiro verso, segundo literal correspondente ao segundo verso, até o mésimo literal correspondente ao mésimo verso da clique, atribua um valor qualquer. Então, tem duas coisas aqui que são importantes. A gente construiu uma atribuição de verdade.
Sim ou não? Bom, a única coisa que poderia dar errado é se eu tentasse, ao mesmo tempo, atribuir verdadeiro e falso para a mesma variável. Mas isso não pode acontecer, porque como eu peguei uma clique, eu não tenho na clique um literal e o mesmo literal negado. Tá? Então, a primeira observação note que essa é uma atribuição válida. Ela é uma atribuição que faz sentido. Eu não estou dando verdadeiro e falso ao mesmo tempo para a mesma variável. Tá? Então, note que esta atribuição é válida pois literais conflitantes não podem, na verdade, os vértices correspondentes a literais conflitantes eles não podem ser adjacentes. Então, essa é uma atribuição que faz sentido. Mas, além de fazer sentido, ela deixa a minha fórmula verdadeira. Tá? Por quê? Porque para cada cláusula eu vou ter pelo menos um literal verdadeiro. Qual? Na 10ª cláusula, o LI, DI vai estar verdadeiro. Tá? Então, por outro lado, essa atribuição satisfaz a fórmula, pois para todo I, CI é satisfeita pelo literal LIDI. Tá? Logo, o φ é uma instância assim também. Tá? Isso conclui a nossa prova de que clique é um problema NP completo. Então, o que a gente fez? A gente mostrou que pertence a NP, depois foi mostrar que pertence a NP difícil. Para mostrar que pertence a NP difícil, o que a gente faz? Mostra a transformação, mostra que ela pode ser feita em tempo polinomial, depois mostra que se eu tenho uma instância sim do primeiro problema, que no caso era SAT, então eu tenho uma instância sim de clique, e finalmente mostra que se eu tenho uma instância sim de clique, eu tinha uma instância sim de SAT. Beleza? Alguma pergunta? Professor, eu posso fazer, assim, se eu não tomar cuidado, eu posso fazer uma transformação em que eu consigo fazer do problema 1 para o problema 2. Sim, sim, só que aí na volta pode ser o contrário? Sim, em geral, nessa transformação aqui, até que isso não é tão claro, mas em geral, uma das direções acaba sendo mais fácil de funcionar do que da outra. Tá? Da maneira como você constrói, é muito fácil você fazer da maneira como a gente tenta fazer a transformação, né? A gente está transformando o primeiro problema no segundo, então é muito natural que a nossa transformação leve instâncias sim do primeiro e instâncias sim do segundo. Em geral, a volta acaba sendo um pouquinho mais complicada, né? E agora, se eu tenho uma instância sim no segundo, será que está tudo super bem comportado? Será que eu tenho que mexer um pouquinho? Será que eu tenho que trabalhar um pouco mais? Às vezes o argumento da volta é um pouco mais complicado, né? Aqui a única complicação que teve era o fato de que a clique em si pode não me dar uma atribuição, né? Então aqui, por exemplo, na nossa figura, olhando para essa clique, eu sabia que o x1 era verdadeiro
e que o x3 era o verdadeiro, né? Saía direto da definição da clique. Tá aí o x2. Né? Então eu tenho que dizer, dá qualquer coisa para ele que vai funcionar. Tá? Então foi uma solução relativamente simples. Em alguns casos você tem um trabalhinho a mais. Se tudo der certo na próxima aula, talvez eu esteja um pouco otimista demais, mas na próxima aula talvez a gente consiga ver um exemplo onde você tem que mexer um pouquinho às vezes na solução para de fato conseguir essa correspondência com o certificado, digamos assim, da instância original. Mais perguntas? Bom, vou encerrar a gravação aqui.